Vamos agora falar de um circuito bem simples, né? Na realidade, são duas lâmpadas, né, em paralelo, né? Agora, num circuito, a gente costuma representar a lâmpada por uma resistência, porque no fundo é isso que ela é mesmo. Muito bem. Então, Cláudio, eu gostaria que você aqui chamasse atenção para uma coisa que a gente não pôde fazê-lo antes, né? Claro. Que é a questão dos nós, né? Aqui eu estou vendo um nó aqui importante, né? Então eu queria que você chamasse a atenção, porque eles ocorrem nessas bifurcações, como eu chamei antes, né? São caminhos, né, que os elétrons têm à disposição. Okay. Então vamos lá, Cláudio. Bom, então aqui eu montei aqui um circuito em paralelo. Aqui a entrada do fio da tomada. Aqui eu coloquei uma chave, né? Na verdade é um interruptor. Então, colocando, eu faço a conexão aqui do circuito. Se eu tirar, quiser eu desligar, é uma chave, né? Uma chave. Se eu quiser, por exemplo... Ótimo, né? Mais um elemento importante do circuito, né? E se eu quiser, por exemplo, medir a corrente, né, do circuito, eu ligo por aqui. Então, a corrente pode fluir por esse circuito. Veja que aqui eu tenho uma bifurcação, né? O mesmo aqui. Então, a corrente ele tem dois caminhos para fazer. Ou pode vir diretamente para cá, e uma parte pode vir para cá. Lembrando que a corrente ela vai percorrer, ela vai para o caminho onde a resistência for menor. Então, onde tiver menor resistência, a corrente vai ser maior. Né? Então, ela tem uma preferência, ela vai aonde encontrar menos resistência, né? Para uma mesma diferença de potencial. Então, a corrente vai passar por essa lâmpada e por essa lâmpada também. E depois volta aqui, fechando o meu circuito. Então, eu queria só chamar a atenção, né, para essa questão da corrente ser constituída por cargas elétricas em movimento. Né? Então, aqui chega um certo número de elétrons, né, e uma fração deles continua por aqui. E a outra fração continua por lá. Exatamente. E você já disse qual é o critério, tá certo? Para ele escolher um caminho ou outro caminho. Exatamente. Okay. Bem, então, vamos ligar aqui o circuito, né? Vamos ligar aqui na tomada. Agora, Cláudio, só um instantinho. Aqui é fácil perceber, né, essa história de uma das leis de Kirchhoff, né? Esse é o caso mais simples, né? Aqui eu tenho uma corrente e uma parte dos elétrons vão para cá e a outra parte vai para cá. Isso. Portanto, I é igual a I1 mais I2. É isso, né? Esse caso aqui é bem conservação, simples. Né? Exatamente. Então, aqui eu ligando o circuito, as duas lâmpadas se acendem, porque aqui há uma mesma diferença de potencial. Então, nesse ponto aqui e esse ponto, a diferença de potencial é a mesma desse ponto e desse ponto. Que é uma característica do arranjo em paralelo. Em paralelo. Os terminais, né? Os terminais estão todos, né, a mesma diferença de potencial. Então, esse fio aqui é um fio que não tem resistência, em princípio. Então, o fio ideal não tem resistência. Se não tem resistência, não tem queda de tensão. Então, o potencial aqui é o mesmo aqui, aqui também, aqui. Né? Então, todos esses pontos estão ao mesmo potencial. Não há diferença de potencial entre esses pontos aqui. Aqui desse lado, a mesma coisa. Todos esses pontos aqui não tem resistência nenhuma, então não tem queda de tensão, não há, então, diferença de potencial entre esses pontos. Se eu pusesse um resistor, logicamente, eu criaria uma diferença de potencial. Bom, aqui, então, eu posso mostrar que, como aqui a diferença de potencial é a mesma, se eu desligar essa lâmpada, a outra continua acendendo. Essa é a vantagem. Em casa você coloca os seus aparelhos, né, todos eles em paralelo. Em paralelo, né? Porque se queima um, não tem problema. Não tem problema nenhum. Os demais continuam funcionando, né? Exatamente. Interessante. E aqui a gente pode medir, por exemplo, qual é a corrente que está passando por essa lâmpada e por essa lâmpada, né? Então vamos primeiro começar por essa. Eu coloquei aqui o multímetro na escala de amperes, 20 amperes. Vamos colocar aqui em série com essa lâmpada. Então, vamos ver qual é a corrente. Então, tem uma corrente de
0,45 amperes para esta lâmpada aqui. Então agora eu vou fechar esse circuito aqui, 0,45 amperes, essa lâmpada, e agora vamos medir a corrente nessa outra lâmpada aqui. 0,02 amperes, uma corrente muito menor. Essa é uma lâmpada LED, o consumo dela, portanto, vai ser muito menor, porque para uma mesma diferença de potencial, a corrente é muito menor, muito menor. E eu posso medir também a corrente total que está passando no circuito. Basta eu colocar o amperímetro aqui na entrada aqui. Então essa corrente vai se distribuir. A somatória, então, dessas duas correntes, a gente pode medir aqui. Certo. 0,49 amperes. Então esse é um exemplo de um circuito paralelo.